Fala galera, tá começando mais um Del Podcast. Eu sou o Del, esse aqui é o Del Podcast. Hoje a gente está com uma convidada ilustre, uma convidada muito querida por nossa cidade, Sara Meirelles. Quero agradecer também o Rafael, aí eu chamar o Bruno. Tudo bem. Rafael, que está aqui, o esposo da Sara, e Rebeca mais uma vez aqui com a gente para a gente bater esse papo. Agradecer vocês, estar aqui com a gente. Eu acho que para a gente é muito gratificante receber cada um de vocês aqui, né? E ter o sim de vocês para compartilhar histórias, né? Eu que agradeço. Prazer demais estar aqui. A gente já conversou aqui um pouco antes de começar, né? E a gente está vendo, já pôde perceber como a história da Sara é muito legal. Eu estou feliz de poder sentar aqui à mesa contigo, com o Rafael e poder te ouvir uma instrutora. Essas duas empresas, elas são irmãs. Vamos dizer que a ADR é um braço da ADM. É uma imobiliária, né? Ela trabalha no setor imobiliário e também com construção civil. Então, se você está precisando comprar o seu imóvel, ou de repente você tem um imóvel para alugar, enfim, só falar com eles que o serviço deles é completo. Se você está precisando fazer uma reforma, está precisando construir, enfim, chama eles aí, a ADM Gestão Imobiliária, que eles vão te atender muito bem. Os patrocinadores de hoje são só esses. Hã? E a Desfrute Praia, né? A Desfrute Praia é a alimentação saudável, ali perto do pescador, na litorânea. E eles têm também, tem iFood, né? E tem um delivery próprio. Então, acho que é isso. É isso aí. É. Gente, vocês precisam se inscrever no nosso canal. A gente está chegando lá na nossa meta de 1.000 inscritos. Então se inscreve, se você já está aqui assistindo agora com a gente, clica aí no botãozinho vermelho, se inscreve, compartilha com os amigos, comenta, fica aqui com a gente, que hoje o papo com a Sara vai ser muito legal. E é isso, né? Amém, glória a É isso, Deus. amém. Sara, muito obrigado por estar aqui com a Eu que gente. agradeço, um prazer demais conversar com vocês. Pô, muito legal, cara. A gente já conhece, né? Já te conhece no Instagram, a gente repercute muito, né? Todo o teu trabalho, o trabalho de vocês da Nossos Nós. Nossa, muito bem, a gente treinou certo. A gente treinou para falar esse nome aqui. E, Certo. enfim, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, eu fico muito feliz. Principalmente tu fala o trabalho, né, que está sendo repercutido. Às vezes eu não faço ideia de quantas pessoas me conhecem ou quantas pessoas acompanham o meu trabalho. Então, às vezes eu fico assim, meu Deus. Cara, a gente tem dificuldade de perceber assim, o alcance do Sim. nosso trabalho, né? Eu também tenho isso aqui com esse podcast. Eu fico, bicho, acho que praticamente toda semana eu fico com uma crise. Será que esse negócio tá... Será que tá chegando? Mas sempre vem alguém assim que eu não fazia a mínima e chega assim, pô, bicho, tô gostando tanto do que tu tem feito e Sim. tal. E chega e diz assim, não para, por favor. Tá? Então, assim, realmente é isso, né? A gente não tem noção Do do... quanto a gente é importante, né, para as pessoas, quanto o nosso Exato. trabalho é. Um trabalho bem feito, né? De preferência. Exatamente, bem feito. E Que aqui faz a que é diferença, o com caso de certeza. vocês, né? Mas, Sara, eu sempre costumo começar os nossos episódios contando a história do começo, né? Sim. Inclusive é o slogan do podcast, né? Uma mesa e boas histórias, né? E, bom, a gente já sabe, a galera sabe um pouco da tua história, né? Sim. Da tua estrada. Mas é muito legal, assim, os começos, né? Como tudo foi Os construído. começos, bastidores. E aí eu queria, assim, hoje tu trabalha com música, né? Mas Sim. foi desde cedo? Como é que Não. foi um Eu também sou pouquinho? enfermeira, então trabalho também ainda com a enfermagem. Né? Ah, E assim, quando eu falo, as pessoas ficam, meu Deus, eu descobri que eu cantava aos 18 anos. Ah! Gente, eu não cantava, eu não sabia que eu cantava. Então, assim, foi uma descoberta mesmo, sabe? Aquela atividade da escola que ou você canta ou você fica sem nota, ou você faz alguma coisa. Então eu falei, eu acho que eu foi canto. uma coisa assim que tu foi Foi, já era empurrada. espanhol. Eu falei, meu Deus.
E aí eu tinha uma amiga minha que eu admiro muito, Vânia Chega Coelho. só um pouquinho o microfone Vou pra ti. chegar, eu espero. Tá. E aí ela cantava, tocava desde criança, ela era bem pequenininha mesmo. E aí, quando ela tocava, eu ia, eu disse, acho que é afinada, eu não sabia nem o que era afinação. Eu era muito mais nova, né, nesse tempo na Aham. escola. E aí a gente foi e começou a cantar, só que eu sempre fui muito tímida. Então eu sempre cantava mais retraída. E aí depois desse tempo que eu fiz essa apresentação, as meninas começaram a gostar, a elogiar. Aí eu postei um vídeo no Facebook ainda. E esse vídeo repercutiu de uma forma positiva, as pessoas gostaram da voz, enfim. E sempre naquela questão, meu Deus, será que as pessoas estão gostando? Será que elas estão achando que tá ruim? Mas tu sem nenhuma assim, noção de música, de Não, musicalidade, assim, tu cantou e cantou bem. na verdade, o que eu me recordo, como a música não foi tão presente na minha vida, tem algumas coisas pontuais. Então, assim, eu me recordo que a minha irmã ouvia muito Adriana Calcanhoto, Marisa Monte, Vanessa da Mata, Laura Pausini. Então, eu tenho essas recordações, mas não aquela coisa de ficar ouvindo um CD inteiro. Uhum. Não, eu não tenho essas recordações na minha mente. Então, assim, ou então, fazer aula de canto, nada disso eu fazia. Quando eu descobri que eu cantava, eu postei um vídeo no Facebook e, e aí eu participei de um concurso que estava tendo uma votação aqui em São Luís e a pessoa que tivesse mais comentários ou eram curtidas ganharia essa aula de canto. Inclusive, foi até com o Dinho, que era do Argumento. Faz muito tempo isso, muitos anos. Eu fiz só 2 aulas. Era que tu disse que tu tinha. Foi com 18 anos isso? Não, né? Isso Antes. já foi. Não, isso já foi um pouquinho mais pra frente. Ah, sim. Depois que eu descobri que eu cantava, que eu cantei essa música na escola, pronto. Não fiz mais nada. Aí passou um tempo já, depois que eu já tinha saído da escola. Minha mãe comprou um violão pra mim, aí eu comecei a tentar tocar ali, pra tentar acompanhar. Aham. E até tive facilidade de pegar o violão. Hoje eu já Instrumento não foi? toco tanto não, mas... Hoje tu foca mesmo só mais em Na cantar, né? música, mas eu tentava, né, acompanhar os instrumentos. E aí, pois é, eu postei esse vídeo, depois eu fiz essa aula lá. Quer dizer que tu nunca fez aula de canto, tu só fez. Não, Cara, eu negócio. não fiz, eu fiz 2 aulas que, meu Deus, Dini, perdão. Ai, meu Deus do céu, enfim, aí depois de um tempo, eu continuei postando as coisas. Eu realmente, tenho que ser muito sincera, eu não tenho essa memória, sabe, de que eu ficava em casa cantando, tocando. Eu realmente nunca fiz aula de canto, eu fiz alguns acompanhamentos com alguns profissionais aqui da cidade. Mas quando tu percebeu assim que tu cantava bem, aí, mas tu começou a gostar disso, né? Com certeza. Aí tanto Que é as que tu. pessoas diziam, nossa, que voz suave, não sei o quê. Eu, obrigada, obrigada. Mas aí tu começou a pegar aula de violão, Não, também nunca fiz aula de violão. Eu, mas tu, fiz, tu foi por eu conta própria tocava, era. pegando e tal. Isso, aí eu ia olhando as cifras, né? Olhando aqui, aí eu ia imitando as notas. Por isso que eu não tenho tanto conhecimento, assim, do instrumento em si, É, né? sim, sim. Um dia eu aprendo, Era ainda mais dá uma coisa tempo. ali só pra te acompanhar, pra tu poder Pois é, cantar e tal. exatamente. E aí ajuda bastante a descobrir o tom e Tu já ajudar, era né, na afinação. cristã? Não, não. A minha conversão veio depois do The Voice, então tem toda uma Foi? história. Então a minha família é Ah, católica entendi. desde de sempre. Eu nunca nem cantei na igreja. Todo mundo começa cantando na igreja. E eu não Cara, cantei na que igreja. é, É, mas uma história meio. ela foi lá pra cima e, e Aí do já nada no The começou de Voice alguém não lá. tem nem história, que meu Deus do céu. Cara, mas assim, só pra eu entender, eu tô tendo a impressão que foi assim, tudo muito rápido. Deus, foi tudo muito rápido. Essa é a palavra. Foi tudo Ah, muito rápido. Tudo que acontece comigo na música é uma coisa que não dá pra explicar. Às vezes eu chego em um lugar, tipo um restaurante. Aí aconteceu isso recentemente, eu cantei uma música. E aí quando eu fui saindo, o dono falou: "Ei, tu não quer cantar aqui?" E aí eu fui, todos os lugares que eu vou cantar, eu vou uma vez. E a pessoa: "Ei, tu não quer ficar?" E então assim, tudo que eu fiz até hoje na música, por isso que eu fico impressionada que eu falei assim: "Como assim?" Sabe? Hoje eu tenho uma maturidade para receber isso, absorver e entender que isso faz parte, isso é consequência do que eu tenho construído. Isso não é certo. à toa. É Mas verdade. lá atrás era um pensamento de, ah, não, não, não é isso, as pessoas estão fazendo isso para me agradar, ou então era o pensamento que eu tinha em relação a mim, ao meu Entendi. trabalho, sabe? Então eu acho que por isso que eu também me limitei muito
durante esses anos, porque, nossa, eu poderia estar muito mais à frente, ter muito mais conhecimento musical, sabe? Ter estudado mesmo, mas a nossa mente, ela burla tudo, né? Ela nos diminui, ela nos É, atrasa, se a gente não tiver um controle e maturidade, a gente não consegue chegar, a a gente gente, não consegue nem determinar metas. a gente mesmo fica se sabotando, né? Sabotando, exatamente. Aí deixa eu entender assim. Eu já entendi que tudo foi muito Muito rápido, né? rápido. Muito precoce. Mas eu não sei se eu tô pulando demais, mas de quando tu começou a gostar de música até o período lá da época do The Voice, foi muito curto também? Foi porque eu descobri que eu cantava aos 18 anos, 17 para 18 Aham. anos, já tava quase saindo da Certo. E aí eu postei o vídeo, depois eu postava mais alguns vídeos, né? E eu fui pro The Voice, eu acho que eu tinha 23, né? 23 anos. Acho que eu Cara, tinha 23 anos. é um tempo muito curto, Pois é, e o pô. que aconteceu? Eu me inscrevi um ano antes. Conta pra gente como é que funciona mais ou menos, tipo, pra quem quer ir, como é que Então, funciona, pô? gente, eu passei 2 vezes. Aí eu passei 2 vezes Tu te no The Voice. inscreveu 2 vezes e tu passa. Não, eu me inscrevi uma vez. Ah, Eu não cantava, como eu falei pra vocês. Tinha alguns vídeos no Facebook. Vamos à história do começo. Tinha certo. alguns vídeos no Facebook. E Não aí, tinha YouTube naquele tempo, não? Só uma dúvida assim. YouTube Já, tinha, mas só que eu não. Tu mas não usava, Não, eu não não. sabia, porque. nem tinha Eu nem essa sei, eu parada acho que de nesse usar tempo. YouTube pra Pode divulgar crer. trabalho e Isso, eu tal. acho que não tava, assim. Eu acho, eu não sei quantos anos se passaram. Muitos anos se passaram, né? Já vou fazer quase 30. É, é. Opa, soltei a Ninguém idade, ouviu. mas tudo bem. Então, assim, eu postei, né, os vídeos, e aí eu lembro que uma cantora aqui de São Luís, foi a Regiane, inclusive, Regiane Regiane Araújo, né? Araújo, me convidou a cantar, né, tocar com músico em um restaurante aqui da cidade. E eu Certo. ficava assim, meu Deus, Regiane, pra mim, a melhor cantora que tem aqui. Não, E eu canta muito. falava, meu Deus, Regiane, eu preciso. Meu sonho era conhecer a Regiane. E quando ela falou comigo, disse assim, que eu preciso de alguém. E eu falei assim, ah, tudo bem, só que eu achava que eu não tinha nem 30 músicas. Assim, eu falava, meu Deus, eu não sei nem cantar esse tanto de música. Mas ela já acreditava, e olha que Pois Regiane é é, ela já acreditava, uma. às vezes a gente conversa, ela fala coisas sobre mim que eu fico assim, meu Deus, como assim? Você que é isso tudo? Eu falei, você que é, linda você. Enfim, e aí eu fui e tive essa experiência. Então, eu fui uma vez e eu tô até hoje, acho que 6 anos lá, cantando Tu nesse restaurante. tem 6 anos que Que tu eu tô nesse tá. restaurante, isso. Pô, Então aí foi a primeira coisa, né? Eu participei, eu falei assim, fui convidada a aham. cantar nesse restaurante. E aí, nesse processo de começar a cantar lá, eu me inscrevi pro The Voice. Nunca cantei, eu Ah, falei assim, vou me entendi. inscrever aqui. E aí, tudo bem, me inscrevi e deixei. Sim, mas como é que é o Como é que é essa processo de inscrição? Tu manda um Aí que eu mandei um vídeo? vídeo, isso, eu mandei um Ah, vídeo que eu sim. gravei no meu quarto. Eu lembro, eu gravei uma versão da música de Revelação, aquela Eu Te Quero Só Pra Mim. Cantei tipo um reggaezinho. Ah, você fez uma Outra tua música, vibe a minha assim. vibe. Entendi. E aí mandei. Falei, vou mandar. Não vou passar? Vou mandar. Aí tudo bem, mandei o Tu vídeo. mandou com esse pensamento, Já, eu não vou assim. passar, eu só vou testar. Ninguém Entendi. passa. Eu falei, ninguém passa, eu vou mandar. E ninguém sabia que eu tinha mandado. Isso eu creio que eu tinha 21 anos. Não mandei. E aí passou muito tempo. E um dia eu tava no Facebook. A vida aqui do Facebook não tá patrocinando, né? O Facebook. Já falei demais. E eu, nas conversas, eu fui lá e encontrei uma conversa de um produtor. E ele dizia que era o produtor da Globo, que estava tentando entrar em contato comigo e não conseguiu. Aquela ligação que a gente recebe de outros estados, tu deve Aí ter, tô olhando nossa, assim, eu vou ixi, cancelar, eu acho que é cor. isso aqui é, Eu acho que é é a fatura do cobrança. meu cartão Eu quero aqui. 100 reais aqui. Enfim, aí ele disse que eu não atendia, não respondia os e-mails e já tinha passado a audição da cidade que eu ia participar, porque você manda o vídeo, você se inscreve Caraca, velho. para a cidade que você quer ir. Então eu escolhi uma cidade mais perto, eu não vou me recordar qual era a cidade da primeira vez. E eles falaram assim: olha, você tem a oportunidade de fazer uma última audição aqui no Rio de Janeiro. Isso eu já tinha respondido aqui, ele me confirmou me enviando o e-mail, né, tudo pelo e-mail, e depois me ligou de novo. E disse assim, olha, só que a audição é daqui a 5 dias.
E eu fui pesquisar a passagem, tava dando R$ 2.000 ida e volta. Cara, Eu tinha, pra primeira audição, eu tinha que pagar tudo lá, estadia. Enfim, e aí eu chorei muito, ah, né? tu não foi. Não fui. Eu chorei muito porque, primeiro que eu achava que eu não estava pronta. E aí eu não fui, ninguém soube, eu falei pros meus pais. Que eu não acreditava que isso fosse capaz. Isso Uhum, fosse possível. entendi. E aí eu falei pros meus pais, e eles falaram, olha, não fica assim, ano que vem tu te escreve de novo. Eu falei, eu nunca mais vou passar. Eu sempre fui negativa nesse sentido. Entendi. A chave virou, graças a Deus. Amém. Mas eu falei, não vou mais. Aí tudo bem, passou, e depois eu fiquei pensando, poxa, eu ia gastar R$ 2.000. E se Mais eu de não 2 mil. passasse? E se eu não passasse, aí eu me conformei com aquilo. Mas aí, ó, até nisso, Deus estava comigo. Porque me trouxe uma paz tão grande, sabe? Depois que eu disse, não vai dar, porque eu preciso Sim. melhorar mais, eu preciso me aperfeiçoar mais. É um dinheiro que eu não tinha, um sacrifício que eu ia fazer sem ter nenhum planejamento. Aí tudo bem. Quando foi no ano seguinte, eu peguei e mandei. Todo mundo me pergunta, como faz? Eu disse, gente, eu mandei o mesmo vídeo de novo. Rapaz, ela nasceu. Eu mandei o mesmo vídeo, você precisava Será que é mandar. Boninho Será que que foi toma bonito? conta? Eu mandei o mesmo vídeo e aí eu mandei 2 fotos. E eu não falei nada, porque você precisa se apresentar e contar. Eu não tinha nada que contar. Tu Só só peguei o mandou o violão e vídeo. toquei o vídeo e mandei. E toquei a música e mandei. E aí eu Pa- recebi um e-mail de novo. Dessa vez tu já ficou Dessa alerta, vez eu né? já estava esperando. Entendi. Essa vez eu Tu disse, gerou uma gerei expectativa. uma expectativa. Eu Entendi. falei, vou, agora eu vou. E na primeira audição, na verdade, são vários processos que você faz, né, nesse programa até você chegar no palco. Então, não é você mandar o vídeo e você passou, não. Aham. Tem toda uma avaliação, enfim, Tem vários continuando. testes, Tem vários assim. testes. Aí eu peguei e fui pra Recife. É só teste musical, não? Ou tem Só outros tipos? teste musical. Entendi. Não, assim, parece que é só teste musical, mas não é. Eles estão avaliando tudo. Eles Entendi. avaliam porque eu creio que eles têm um perfil. Tem que ter, né? Tem que se encaixar Isso, ali. eu creio Entendi. que eles têm um perfil já. Enfim, Pré-definido isso. ali. E aí eu fui, porque na primeira audição você precisa pagar tudo. Então eu paguei, fiquei no hotel que era audição, me inscrevi, né? Paguei passagem, enfim, tudo. E eu fui com expectativas. Só que ao mesmo tempo eu fui pra viver a experiência. E aí, quando eu cheguei lá, muita gente, tem muita gente. Eu soube que foram mais de 400 mil inscritos. Então, hoje eu fico assim, meu Deus, é muita gente. 400 mil inscritos, mas não quer dizer que todos eles foram lá fazer esse teste inicial, não, Não, né? não. Ah, entendi. Esse outro teste eu não sei te dizer mais ou menos quantas pessoas, mas são muitas. Por quê? Porque eram 5 cidades. E assim, por alto, tinham mais de 300 pessoas no dia que eu fui na entendi. cidade. É muita gente. Tinha muita gente porque tinha audição de manhã e audição de tarde pra noite. Entendi. E aí, enfim, eu já tinha preparado uma música. E em cima Não era mesmo do vídeo, não, né? Não era a mesma do vídeo. Acredita, em cima da hora eu decidi botar uma outra música. Falei, eu tô sentindo que tem que ser essa música aqui. Que eu nem sabia direito a letra. O Mas brasileiro gosta de correr risco, né, bicho? aí, gente, eu não tinha quem tocasse pra mim. E aí eu encontrei um rapaz lá Entendi. que me acompanhou. Infelizmente eu não vou lembrar o nome dele, já faz muitos anos. Sim, sim. Encontrei bastante pessoas, porque nesse tempo estava em alta os covers, Instagram de covers, WhatsApp de covers, então tinha muita gente conhecida, eu participava de Ah, inúmeros por causa grupos de desses covers. grupos, né? Muita gente se encontrou Muita lá. gente conhecida de outros estados, até mesmo lá do estado que eu tava. Enfim. E aí eu falei assim, olha, eu quero uma música. Assim, a gente sai procurando. Esse rapaz, ele cantou e tocou também, mas ele não passou. Mas ele tocou Mas pra ele quase 10 pessoas. Oh, Aí eles, você de novo? Eu disse, pode ficar aí sentado já? Pra ver se o próximo já vai te acompanhar. E aí ele foi e tocou. E eu escolhi Linha Tênue, da Maria Gadu, que era uma música que eu tinha certeza que eu queria cantar. E eu decidi em cima da hora cantar Fly Me to the Moon. Cantar. Aí eu falei... que eu falei assim, meu Deus, eu preciso botar uma música em inglês. Eu acho que eu sei essa. E aí, mas o que foi que passou na tua cabeça? não, Tipo assim. foi Deus. Ele queria que eu passasse. Entendi. Não dá pra explicar. Eu senti que tinha que ser aquela música. E eu disse assim, eu preciso de uma música em inglês. E aí o rapaz, tu conhece essa música? Ele disse, eu conheço. Eu falei assim, vamos lá.
Qual é o tom, Sara? Meu filho, eu não sei de tom. Meu amigo. Eu vou cantar pra ti, tu puxa Quem o tinha tom que aí pra saber mim. era ele, tom feminino e tom masculino. Puxa o tom aí. Eu falei assim, eu acho que é ré, então toca. E aí a gente passou lá no quarto, como eu tava no mesmo hotel, a gente ficou lá Deu uma passando. passada e tal. Pois é, e aí eu fui pra fila. Eu tava muito ansiosa. Aquelas filas gigantes, né, pô? Era um pouco, tava muito cheio. Só que é muito organizado, sabe? As pessoas ficam ali. Tem uma quantidade exata para aquele horário, e aí vai todo Sim. mundo na filinha, aí sai 4, entra 4, bem organizado mesmo. E tinham várias, acho que se eu não me engano eram 2 salas, onde tinham 2 produtores em cada um, e eu acho que tinha mais ou menos 6 pessoas dentro dessa sala. Que eram os músicos, os produtores, as pessoas do vídeo, porque tem produtor musical e tem produtor artístico, então eram divididos, né? Entendi. E aí, ensaiei e fui entrar. Só que quando eu sou muito assim, eu era muito insegura e muito tímida. Só que quando eu cheguei lá, meu Deus, parece que eram todos meus amigos. Tu eu te fiquei soltou? muita Pô, vontade. que massa. E Geralmente tudo- é o contrário, né? E, gente, tudo que eu falava, eles riam. Eu tava com vergonha. Eu falava tudo. Eles estavam achando muito engraçado. Aham. Acho que é porque eu tava muito envergonhada, mas enfim, eu tava solta. Falei, oi, tudo bem? Boa, não sei, tarde, noite. Aham. Enfim. E aí eu cantei, eu disse assim, pode se posicionar. A primeira apresentação. A primeira apresentação já lá em Recife. Você pode se posicionar e pode cantar. Aí eu, agora? Aí eles, Aí sim. tu pegou a pressão. Aí eu, o tom, não, o minuto, não, o tom. Aí eu cantei, né, linha tênue. Aí quando eu terminei, é aquele clima, todo mundo fica olhando. Aí eu tenho outra, eu posso cantar? Posso cantar? Tu tava à vontade mesmo. Já, sim. Aí eles, sim, fica à vontade. Aí eu comecei, Fly Me to the Moon. Fly me to the moon. Desse jeito aqui, nessa vibe. Aham. E aí eu olhava, sabe quando tu olha assim, acima? Eu olhava acima. E aí eu vi que na hora que eu cantei a música, um dos produtores, ele fez assim, tirou o óculos e anotou alguma coisa. Aí eu falei, eu pensando, cantando e pensando. Cara, eu fico curioso, assim. Eu vou já falar. Eu fico Porque até hoje eu curioso, me culpo por não saber quem era. porque a gente vê na televisão essa galera fazendo esses testes, né? The Voice, tantos outros programas. A pessoa tá aqui cantando, mas ao mesmo tempo ela tá ali observando o que é que tá Observando acontecendo. tudo, sim. Bicho, isso A pra gente mim é muito cons- difícil de fazer isso. A gente eu acho que eu ia consegue. parar de cantar. Pela visão, assim, porque eu tava aqui cantando, mas ao mesmo tempo eu tô olhando os teus movimentos aqui, tô falando. Eu ia parar de ser, por que tu tá O que que- anotando aí? Aí eu volto. O que você está notando? É importante. Enfim, e aí cantei. Aí que veio a questão. Ele disse assim, canta essa música de novo com o pianista. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu falei assim, eu só ensaiei. Aí eu pensando, só saí até com violão. Com violão. Foi muito rápido. Aí ele foi e cantei. Aí ele disse assim, canta a capela agora, a mesma música. Aí eu cantei de novo. Eu falei, gente, ou tá muito ruim, ou ele quer ver mesmo se eu sei fazer o até negócio. onde tu vai mesmo, assim. E aí eu fiz a capela. E aí, tudo bem. E aí, é só isso, né? Tu canta. Aí eu, posso ir embora? É tudo que eu falava. Eles riam. Eu posso ir embora? Aí eles, sim. Aí eu, aqui, né? Ah, tá bom. Aí, tudo. E eu tava toda desse jeito. Mas Só que eu eles saí não muito deram algo nada, nenhum. eles não falam nada. Tu só sai e... Eles só falam muito obrigada. Poxa. Aí você sai. Aí eu saí. Só que quando eu saí, eu recebi uma senha. E eu já sabia que quando você recebe uma senha, significa que você passou para a segunda fase. E eu fiquei sem acreditar. E eu ansiosa, passei uma vergonha que toda hora a produtora dizia, Sara, por favor, você precisa se sentar. Aí eu saía de uma cadeira para outra, de uma cadeira para outra. Tu ficou... Eu tava em êxtase. Entendi. Eu tava sem... Eu não conseguia explicar o que eu tava sentindo. Tava muito emocionada, assim, não conseguia me controlar. E aí, senta, Sara, por favor. Eu, tá bom, tudo bem. Sentei. E aí eu sentei, né, porque você, como eu falei pra vocês, tem a filinha. Então eu saí dessa filinha, o pessoal foi saindo e a gente ia porque a porta era desse lado. Entendi. E aí, quando eu tô lá sentada, veio o produtor que tava lá anotando. Aí ele segurou na minha mão. Me empresta tua mão? Me empresta tua mão? Aí Pra eu ele- emprestar tu? eu A fiz- minha? Ele fez assim. Ele disse assim, boa sorte, parabéns. Aí eu disse, obrigada. Só que assim, Secou, tinham né? várias pessoas. Eu falei assim, não, do jeito... Eu falei, obrigada. Só que eu não sabia quem era ele.
Vou já falar quem era ele. Tá. E aí eu fiquei esperando. Era alguém famoso, Ele eu tô falar sentindo. Eu tô ansiosa. Ele falar com outras pessoas. Ele não falou com mais ninguém, só falou comigo. Pronto. E aí eu se disse, Sara já tava de meu boa. Deus. Aí eu falei assim, tem mais gente aqui do lado. Ele só fala assim, não sei o que, então, tchau. Era Torquato Mariano. Quem? Torquato Mariano. Ah, bicho. O guitarrista do... É guitarrista? Do Djavan. É. Guitarrista e produtor. Ele é o produtor do Tipo, The Voice. ele tava na sala que tu fez o Ele fez a teste. audição comigo. Eu fiz essa ração, porque assim, Torquato Mariano, o produtor e o o arranjador. o arranjador do Só Djavan isso. e do programa. Ele trabalha com e do a maior de Ivete todos. Sangalo. Até hoje ele continua? Sim. Ele Ele é bicho. maravilhoso. Então E nessa aí- fila toda ele foi apertar a tua mão. Apertou minha mão. E aí, tudo bem. Eu falei assim, meu Deus. Aí, continuou a saga de tudo que eu falava era engraçado. Cheguei pra fazer... Aí eu passei, né? Cheguei. Isso tudo no mesmo espaço, no mesmo dia. Na mesma hora, né? Saía de uma sala. Eu cheguei pra falar sobre a minha vida. Aí o rapaz estava falando do lado sobre a sua história. Sou professor de música, eu tenho uma escola de canto, comecei a cantar desde criança, não sei o que. Eu falei assim, moço... Moça, não tem nem história com música. Eu comecei a cantar aos 18 anos com a minha amiga e é isso. E não tô canto aqui. em lugar e tô aqui agora. Ele falou assim, não se preocupa. Tem pessoas que chegaram na final que nunca nem subiram no palco. Eu falei assim, então tudo bem. Aí eu contei um pouco da minha história que eu falei pra vocês, da música. Ele falou assim, pode contar, porque isso tudo é importante. E aí eu comecei a descrever sobre a minha história e saí. Aí eu saí, fui pra casa. Pra casa não, Pro hotel, né? pro hotel. Aí vamos à situação que aconteceu. Eu estava passeando no hall, completamente diferente, porque eu me produzi para estar lá, cabelo solto, e já no final eu já botei um vestido mais leve, prendi o cabelo, um coque. E estava simplesmente conversando dois diretores muito importantes, principais, eu não vou lembrar o nome. Sim. E eles falaram sobre uma cantora do Maranhão que era muito boa. E aí Tu escutou eu essa estava conversa? lá. Eu estava bem passando assim do lado deles. E tinha uma pessoa, a pessoa que me acompanhou, né? Um antigo relacionamento que estava comigo nesse tempo me acompanhou. E eu perguntei, tu ouviu? E ele falou assim, eu ouvi. E ele falou assim, eu tenho uma pessoa do Maranhão, uma menina do Maranhão que é muito boa. Eu falei assim, não, tem outras pessoas do Maranhão aqui. Não tem céu, não. Eu pensando. Aí, pronto. Vim pra casa com aquele pensamento, falei pra todo mundo na minha casa. Porque a gente não pode falar, né? O ideal é não falar. É uma expectativa que você tá criando, porque é só mais uma etapa. Entendi. E eu não contei, falei, pai, ele falou que tinha uma pessoa do Maranhão e não tinha outra pessoa do Maranhão. Ou tinha outra pessoa do Maranhão, pensando. Enfim, aí passou um tempo, eles falaram que mais ou menos 4 meses eles iam dar uma resposta. E mês... fazia aquele teste e voltava pra casa, voltava né? pra casa, Entendi. na cidade. E 1 mês e meio depois eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovada para a próxima fase, que seria no Rio de Janeiro. E aí eles ligam para confirmar com você, e aí confirmaram comigo. E eu perguntei se era tudo pago, né? Porque Rio de Janeiro é mais longe. E aí eles, é tudo pago. Eles já custeavam tudo? Tudo. Eles já, assim que você confirmava, eles mandavam todos os dados para você comprar a passagem, para solicitar a passagem, translado da minha casa pro aeroporto. Entendi. Tudo isso eles pagam. Então eu fui assim, e a minha mãe foi me acompanhando. E eu fiquei assim, meu Deus, eu tava vivendo um sonho. Hoje eu conto pra vocês assim, que se eu pudesse eu viveria muito mais aquilo tudo. Porque hoje eu conto com muita alegria no coração, mas entra outra parte, né, depois. E aí, quando eu cheguei lá, vivendo aquilo tudo, aquelas pessoas, e a gente encontrou pessoas também que estavam nas audições. E, de fato, eu era a menina do Maranhão, porque só tinha eu do Maranhão. Era só tu que tinha? Era. Eles estavam falando de mim mesmo. Quando eu cheguei lá, eu não acreditei. Porque eu não consegui acreditar. Aí, com quem eu dei de cara? Com o D-Black. Falei, meu Deus, o D-Black está trabalhando agora aqui na Globo. Não, o D-Black era um dos concorrentes. Ele participou com a gente esse ano. Caraca. E eu fiquei assim, meu 2017, Deus. não Foi foi? 2017. D-Black participou, chegou até o final. Eu fiquei assim, meu Deus, D-Black, eu sei todas as tuas músicas. Aquela, encontrei várias pessoas do YouTube, que nesse tempo tinham as pessoas do YouTube também, estavam em alta. É porque ali já tava filtrado uma galera mais... Por isso, né? que eu acho que tem sim um filtro do que eles querem pra aquele Não é só ano. musical, mas tem uma parada visual Tem também, uma né? parada visual, sim. Eu percebi isso na diferença
de eu estar me apresentando lá e depois eu passando de vestido de coque. Entendi. Ninguém percebeu. Entendi. Mas enfim, existe isso sim, porque é o que vende, é a imagem também, ela é importante. E então eu cheguei lá e aí a gente foi conversar sobre todas as situações e diziam que era mais uma avaliação, né? Então todo o tempo a gente está sendo sim avaliado pela forma de falar, pela forma de se portar, pelo estilo sim. E aí quando eu saí dessa sala, dessa reunião, a gente se direcionou para uma outra sala já para definir os tons das músicas que a gente tinha escolhido, porque a gente manda também uma lista de músicas que a gente gosta, que a gente pensa em cantar no programa. E aí eu encontrei Torquato Mariano. E ele disse, Sara Meirelles, enfermeira. Ele sabia quem era eu. E eu já sabia quem era ele, claro. Eu fui saber quem era ele. Lógico, depois da e eu já admirava tanto, gente, eu tenho um carinho tão grande por ele, tão especial, que eu falava assim, o sentimento que eu tenho pelo meu pai, assim, um negócio tão especial, sabe? O carinho dele, o cuidado dele. E ele foi, Sara Meirelles, a menina da voz, não sei o que, ele falou alguma coisa. E eu ficava assim, eu mesma, só tinha Isso te deixava mais tranquila para continuar ou te deixava até certo ponto nervosa? Eu não sei, era uma mistura. Porque eu não sabia nem se eu ia subir no palco, porque até então são fases, são etapas. Tipo, ainda não era de fato... Ainda não, era mais uma etapa, assim, porque eu já ouvi de outros anos de pessoas que chegaram quase pra subir no palco e não subiram. Entendi. Então, por outras situações, eu não sei como é que funciona. E ele falou comigo e disse, no dia que você cantou, ele me confirmou, no dia que você cantou, eu te escolhi na mesma hora. Por isso que eu pedi pra você cantar, mais uma vez. Foi e ele me que pediu, mostrou né, a folha de anotação. Eu e mais outro cantor que ele anotou. Porque, assim, eles têm uma banca onde eles escolhem, né? Mas eles também têm as opiniões. Então, assim, eu escolhi você, dei essa opinião sobre você. Não é ele que escolhe, mas eles podem botar uma opinião. Entendi. Que pode tem uma pesar. Influência também. Isso, aí quando eu cheguei, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Eu já tinha noção de quem era ele, vendo todo o trabalho. A importância desse homem. Ser admirado por alguém, né? Pois é, e aí eu ainda tava nesse processo de ouvir e dizer, eu acho que não tá bom. E eu cantei, eles se elogiaram bastante. Eu falei assim, então vocês estão dizendo, obrigada. Aí essa segunda fase foi o quê? Foi lá no Rio de Janeiro, Isso, né? já foi pro Rio de Janeiro, a gente foi conhecer como é que funcionava, tudo certinho. Quantas pessoas iam subir no palco, tinha que fazer prova de roupa, você poderia levar suas roupas, mas o programa também avalia tudo certinho. Identifica seu estilo. Realmente, gente, é um cuidado, assim, muito bom. Tinha Eles consultoria para tudo, com a gente, sim. Tem fono, sabe? Tem acompanhamento. Tudo isso eles fazem, né? Tudo por conta deles. E aí eu fui pra experiência do palco. E aí que entra, né? Todo o que aconteceu no pós. As coisas negativas, de certa forma. E aí eu fui subir, tinha uma expectativa muito grande. Só pra gente entender, essa que tu já subiu no palco foi nessa segunda viagem? Sim, foi na segunda viagem. E foi um teste? Tu subir no palco e ia cantar ou só reconhecer? Na verdade, eu fiz mais uma viagem. A gente fez essa primeira viagem, a gente ia pra conversar, pra conhecer, fazer provas de roupa e aí a gente voltava. Tá. Aí a gente voltava, aí eles mandavam um e-mail, então você foi convocada a estar novamente com a gente. A terceira vez, né? Segunda vez, na verdade, pro Rio. Entendi, segunda pro Rio. A primeira foi a audição mesmo que eu fiz. E aí eu fui, e nessa vez que eu fui, já foi mesmo pra passar as músicas e subir no palco pra ensaiar. Então aquele primeiro contato de estar no palco e de não, meu Deus, não acredito que eu tô vivendo tudo isso. Subir no palco pra cantar a minha música. E todos os produtores, eles ficam lá. Depois a gente termina de cantar, eles aplaudem, eles interagem mesmo com a gente pra deixar a gente bem à vontade. Ajuda, né? Deixa a galera mais de boa. E aí, como eu estava com o Torquato Mariano, ele, de certa forma, eu esqueci até a palavra. Te deixou mais à vontade? Sim, me deixava bem à vontade, me ajudava bastante. E como ele é produtor da Ivete, a minha vontade era de ir com a Ivete. Então eu escolhi uma música da Ivete. Só que quando eu subi no palco, as equipes já estavam quase todas formadas. Porque meu nome é Essia e
Enfim, Ah, ordem né, nesse alfabética. tempo eu não sei como é que funciona em outros anos, mas eu entrei por ordem alfabética, então eu fui a antepenúltima a subir. É Então as equipes já estavam. praticamente Desse formado. dia, de todas as pessoas que subiram, só 2 não passaram. Então, todas as equipes já estavam quase formadas. Isso Entendeu? Era causou uma muita gente. atenção, E assim, em todas as ti, né? pessoas que estavam no hotel também, porque ainda tinha muita gente para fazer a audição. Então a gente sabia que a maioria das pessoas que estavam para a segunda fase não iriam passar. Ah, porque as É, equipes a eram gente ficou fazendo a formadas, contagem, a gente fez a contagem. tinha um número determinado, né? Isso. Para cada, Tem. Para cada técnico para tem uma cada técnico, quantidade, entendi. exatamente. E aí, é, Sim, aí tu fala que foi um momento no pós, né? difícil, né? Pra mim foi porque eu criei muitas expectativas de outras coisas e as pessoas que estão lá também te fazem criar muitas expectativas. E aí, na minha cabeça, eu não soube aproveitar o fato de não ter ido com a Ivete. Sabe? Eu fui escolhida pelo Teló. Então ele Pelo virou teu. pra mim. E eu fiquei muito feliz, assim. Só que depois eu fiquei assim, poxa, eu tinha uma expectativa, ela não foi, não aconteceu. Não Então aconteceu. isso já foi me trazendo muitas coisas Tipo, negativas. te desestruturou ali Eu assim. tava vivendo uma situação complicada com ansiedade, então gerava toda uma Ah, tensão. entendi. E aí eu fui frustrada, de certa forma. Então, na minha cabeça, que eu não era boa o suficiente pra ser escolhida por ela. Mas, na verdade, não era isso, sabe? Incrível como gera as coisas na mente da Gera, então só gente, me né? trouxe coisas negativas nesse período. E aí eu tive a oportunidade de... Eu passei, né? Porque eu estava no time dele. Só que eu sempre fui muito insegura, então quanto menos pessoas soubessem, pra mim era melhor. Porque eu não sabia lidar com isso. Eu não sabia lidar com a pessoa me chamar pra fazer uma publicidade, dar uma entrevista. Ficava assim, nossa, o que eu vou falar? Então, tudo isso veio pra mim. E isso aqui são coisas que eu tô abrindo pra vocês que as pessoas não sabem, não olham, não conseguem imaginar. Então, tudo aquilo que eu me neguei a fazer durante esse processo foi porque dentro de mim já tinha gerado alguma coisa muito ruim. Então, isso foi só a primeira fase. E aí eu viajei para a segunda etapa e me apresentei, me senti assim muito tensa. Então, eu não consegui entregar tudo que eu tinha preparado. E eu me frustrei mais uma vez. E quando eu voltei para São Luís, a minha apresentação ainda não tinha passado na TV. Então eu imaginei que fosse passar uma perto da outra. Então eu imaginei, nossa, eu não vou ter tempo nem de mostrar meu trabalho, de Aham. conseguir aqui, porque depois já vai vir outra apresentação. Então tudo isso vinha muito forte na minha mente. E aí, depois que eu apareci na TV, gente, é algo que não dá pra explicar. Porque assim, nem todos os perfis sobem. O meu perfil subiu muito. Eu atualizava assim toda hora. No mesmo dia chegou a 10 mil. Do Instagram. Eu tinha acho que 5 mil seguidores. Cara, que E aí loucura. foi pra 15, foi subindo, subindo, subindo. E eu ficava assim, eu recebia muita mensagem, muita coisa, surgiu muitas parcerias, muitas coisas. Mas eu não tinha um agenciador, alguém pra me ajudar, eu não tinha um planejamento de carreira, eu não tinha nada. Então eu era só alguém em casa, assistindo o The Voice com o celular na mão, Vendo o negócio que nem funcionava acontecer. direito. Vendo o E negócio me vendo na acontecer. TV e eu ficava, meu Deus, eu tô mesmo na TV. E eu tenho até esse vídeo de eu me assistindo a primeira vez. E eu atualizava o Instagram e travando. Falei, isso aqui é surreal. Meu nome realmente é fácil de escrever. Porque a pessoa vai lá e escreve. Nesse tempo, o Instagram do The Voice, ele não era ativo. Então não tinha um arroba da gente pra pessoa ir lá. Então as pessoas estavam mesmo indo pesquisar. Pesquisar. E aí, eu tava tentando lidar com aquilo. Só que eu já sabia que eu não tinha passado na segunda fase. Tu já sabia? Já, porque eu já tinha feito a audição. Como eu te Aham. falei, porque tem gente que fez a audição bem no começo e passou na TV no começo. Então, quando elas foram gravar a segunda etapa, elas já estavam, Entendi. sabe, Entendi. no auge já há muito tempo. Entendi. E aí, as pessoas começavam a me procurar e eu o tempo todo insegura, porque eu já sabia que eu não tinha passado. Eu ia dar entrevistas, eu não podia dizer que eu não tinha passado. Cara, E as pessoas que situação. Agora que eu tô aqui. Pra mim era muito difícil, Agora que eu tô porque entendendo, não era velho. só apenas eu não ter passado, mas eu não ter conseguido entregar tudo que eu tinha planejado. E o meu pensamento era o quanto eu ia ser julgada por não ter conseguido, por ter tido uma oportunidade, não ter... Acreditem, a mente da gente mata a gente. Mata. Eu me afundei num mar de ansiedade, eu não chego a dizer depressão, mas assim,
eu tinha crises intensas, eu passava o dia inteiro chorando. Eu parava de chorar só se eu tivesse que sair pra algum lugar. Quando eu voltava, eu já queria voltar porque eu só queria chorar. Então eu acordava assim no meio da noite com crises de ansiedade, falta de ar, coração acelerado e começava a chorar. Porque eu pensava, quando eu aparecer, as pessoas vão ver que eu não era tão boa, as pessoas vão ver que não era nada disso. Então tudo isso, Caramba, ele me conheceu, tu me conheceu nessa transição, né? Eu ainda tinha um pouco disso, mas eu já tava me curando. E Vocês se conheceram nesse meio aí, Não, já... entre a primeira aparição na Globo, não? Bem Sim. depois. Bem depois, entendi. Foi bem depois que a gente teve... Na verdade, a gente teve um trabalho junto que a gente fez. Entendi. Só que foi só um trabalho, eu não sabia nem que era. Não. Entendi. Mas, cara, eu tô imaginando aqui entre o intervalo assim do primeiro e aí fica assim na tua cabeça, meu Deus, todo mundo vai assistir e depois, né? E vai gerar uma expectativa em todo mundo de que eu passei e eu já sei que eu não passei, cara. As pessoas perguntavam como eu acho que isso foi sofrido demais, foi cara. Muito sofrido. Eu falei que foi muito sofrido. E eu chorava muito todo dia, toda noite. Meus pais, eles não conseguiam entender. Sara, aproveita a oportunidade. Eu não conseguia. Eu não tinha cara de vir aqui, eu não viria conversar contigo. Naquele período, jamais, né? Porque eu ia ter que contar sobre quais eram os meus planos, eu não tinha mais nem plano, porque por mim, eu teria abrido mão de tudo pra não participar mais, pra não passar por aquilo, sabe? E aí, eu disse assim, eu sou enfermeira, vou viver disso, vou viver da enfermagem, mas a música uma vez na sua vida, nunca mais você sai. Você não tem como sair da música, a música é libertadora, a música cura de todas as formas. E nesse período, as pessoas me chamavam para entrevistas. Eu lembro que me chamaram para cantar no shopping, e aí num projeto tão lindo do Natal. Um dia eu quero cantar no shopping no Natal. Eu quero, por favor. Me fizeram uma proposta tão linda, mas enfim. Eu deixei tudo isso passar. Tu não conseguiu. Não conseguia. Entrevistas. Eu não fiz nenhuma publicidade. Eu recebia muitas coisas. Tipo assim, Sara, vamos fazer isso, vamos fazer... Não, não queria, porque a pessoa gerava uma expectativa em mim. E eu, na minha cabeça, eu falei assim, não vai adiantar nada, as pessoas não vão seguir, não vão acompanhar. Porque depois elas vão saber tudo isso que aconteceu. Então, esse era o meu único pensamento. E fora todos os dias que eu passava. Então, acreditem, depois de 2017, eu fui ver a minha apresentação, a segunda apresentação, em janeiro de 2021. Eu não assisti na TV, eu não assisti em lugar nenhum. Caraca. Eu não assistia, não gostava. Eu não conseguia assistir. E eu nem assisti todo, eu assisti só um começo. Porque eu precisava me expor pra eu me curar. Então eu comecei a fazer isso. Então eu começava a assistir coisas do The Voice. Eu começava a falar sobre The Voice. Se alguém falasse pra mim que eu era do The Voice, eu falava, faz tempo já. Pronto, acabou. Tu não dava... Não, esse era o máximo que eu falava. Sim, foi muito legal. Ponto. Me conta como foi a experiência. Foi muito boa. Ponto. Tu sempre cortava assim sempre. Pra encerrar o assunto. Pra encerrar o assunto, porque eu não me sentia bem. Não tava curada, né? Não queria. Então eu ficava assim, poxa, eu não soube aproveitar, a culpa foi minha, enfim. Mas, Sara, assim, hoje tu é cristã, né? Sim. Aí que entra tu foi encontrada por Jesus, graças a Deus. Exatamente. Foi nesse período? Foi. Eu de fato precisava desse cuidado de Deus, sabe? Eu sinto às vezes que eu precisava passar por tudo isso para eu conseguir entender o que era Jesus na minha vida e o quanto eu precisava dele. Eu sei que eu sempre tive Jesus na minha vida porque, como eu falei para vocês, eu sempre fui muito sensível a pessoas, a lugares, a pensamentos que eu sabia que não eram meus. Sara, não faz isso. Eu falava, mas por quê? E eu não ia e não fazia. Mas faz todo sentido, porque assim, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa natureza, de fato, ela vem de Deus. Então, assim, naturalmente o ser humano, ele se parece com Deus, né? Sim, com certeza. Então, assim, às vezes, mesmo quando a gente vê uma pessoa que ela não é cristã, não é crente, mas a gente vê algum fragmento ali naquela pessoa que lembra Deus. É por causa disso, né? Muitas pessoas perguntavam se eu era evangélica. Eu falei, não, sou católica. Mas eu nem ia pra igreja. Gente, hoje eu vou, sou fiel. Católica não, como é que chama? Católica não? Não praticante. Isso, católica não praticante. Gente, nada contra os meus amigos. Não, mas Kizan é o exemplo. Cara, maravilhoso. Esse cara, ele é massa, né? Mas ele sabe que eu era católica não praticante.
E aí, eu só vivia mesmo, então. Assim, nesse período eu já estava frequentando a igreja evangélica. E eu me sentia muito à vontade nessa igreja, que era Batista Missionária, onde eu me converti. E eu preciso No contar... Patraque? Não, no São Cristóvão. Ah, sim. Do pastor Daniel. Entendi. Não sei Amo qual é. demais, pastor. E assim, eu me sentia muito acolhida. Mas é incrível que é como se eu não tivesse recordações de outras pregações de outros momentos. Parece que eu ia para a igreja e voltava para casa. E quando eu comecei a sentir que era para ser o dia de eu aceitar, parece que era uma palavra mais forte, um coração que acelerava mais. E eu começava a pensar, nossa, estou realmente na igreja. Realmente eu lembro que essa palavra foi boa. Eu estou lembrando desse louvor. Então, assim, Deus foi tratando. E o que aconteceu com a minha conversão? Já nesse período do The Voice, todo mundo lá na igreja, nessa igreja, eles entendiam muito o meu trabalho. Graças a Sabe? Deus. Então, quando o pastor às vezes precisava, eu ainda não era efetivada no ministério. Mas até o fato de eu estar indo para a igreja, o pastor perguntava, como é que tá o teu dia a dia? Vamos vir mais, o Dan não era convertido, vamos estar mais conosco. Já querendo cuidar ali, Com né? certeza, um cuidado mesmo. E aí o que aconteceu com o meu chamado para aceitar Jesus? Eu lembro que, acho que uma semana antes do Natal, meu coração já tava assim, sabe? Aquele calor, aquele fogo, coração acelerando toda na hora que eu entrava na igreja. Parece que eu tô até sentindo aqui a emoção de novo. Legal. E aí tava sentindo isso direto. E aí, passou o Natal e nada de assim, ainda não é o momento. Eu acho que na hora certa eu vou. E aí, durante esse período, o tempo todo, a minha mente dizia, compartilha com alguém. Quando eu ia compartilhar com alguém, o celular descarregava, caía não sei o que, a ligação. Acontecia sempre alguma coisa. Eu tava gravando áudio Esse pra diabo é falar. muito danado, né? Pra falar, tipo, eu sinto que Deus está me chamando, eu vou fazer isso tal dia. E eu não conseguia falar, então eu entendi que não era pra compartilhar. Que era uma coisa minha de Deus. Sim. E aí eu me preparei pra aceitar Jesus. Eu saí de casa no culto de 31 de dezembro de 2020. 20? Foi 20. 2020. De Ou foi 2019 21. para 20? Final do ano. Acho que foi 2019 pra 20. Entendi. 19 pra Ou 20. foi 18 pra 19. Eu participei em que ano? 17. Foi de 18 pra 19. Entendi. 2018 pra 19. Certo. Eu saí e eu falei, vou me converter hoje. Saí. Gente, acreditem, pastor Daniel, meu pastor, antigo pastor, o pastor não fez o apelo nesse dia. Eu tava só esperando. Eu fui pra igreja pra me converter, mas eu fui pra comer também, que era ceia, né? Cara, Mas se eu pastor pudesse Daniel, brincar, eu ia dizer assim, oh Deus, brincadeira tem hora. o pastor não fez o apelo, o pastor Daniel não fez o apelo. E eu fiquei assim, nossa. Eu falei assim, nem fez o apelo, pastor, né? Ninguém sabia do meu desejo. Falei assim, Deus está preparando alguma coisa diferente pra mim. No primeiro culto do ano de 2019, na hora que ele fez o apelo, eu saí de lá, eu afastei as cadeiras e fui pra frente. Todo mundo começou a gritar e aplaudir. Eu senti um peso, sabe? Uma tonelada que estava em mim. Eu sentia, a sensação que eu tive é que eu estava flutuando. A sensação que eu tive foi que Deus tirou toda aquela angústia de mim, todo aquele peso. Eu sentia que eu estava flutuando e girando. As pessoas me abraçavam. Tu sabe essa sensação? Eu sentia isso. E eu disse assim, meu Deus, é isso. E eu senti o chamado. Foi uma experiência essa Foi conversão muito, aí, né? Foi muito. E aí eu fiquei, as pessoas foram me abraçar. Então, assim, Deus preparou todo aquele momento. Eu lembro que antes disso eu ainda frequentava algumas festas, iam para alguns lugares. E aí, pouco antes de eu tomar de fato a decisão, eu ficava pensando muito, meu Deus, eu vou ter que sair me afastar dos meus amigos. Olha, eu escolhi cantar, eu vou ter que deixar de cantar alguns lugares, mas Deus foi me tratando tanto que Ele foi me tirando desses lugares, que já não eram mais os lugares para eu estar. Foi me afastando de alguns amigos de alguns lugares que tinham bebida, que tinham, sabe, coisas que eu já estava indo por obrigação, porque eu me sentia tipo uma na obrigação obrigação social, de estar com né? os meus amigos. E aí, nesse mesmo período, eu conheci um outro amigo que eles só iam pra festa, pra um bar, na verdade, era um baile de dança de salão.
E aí lá só tinha comida e suco e água e dança. Eu falei, meu Deus, Olha, não tem álcool, eu aqui não é o meu lugar. preciso de... Aí eu fiquei, Deus já tava me tratando. E eu me sentia tão bem. Eu lembro que nesse dia eu estava em uma festa, Villa Garden, muitos anos. Sim. E eu saí de lá, do meio da festa, e disse, eu preciso encontrar os meus amigos que estavam num baile de dança, nesse dia. Quando eu cheguei lá, o pessoal pirando, era só de dançar mesmo. E eu aqui, eu falei assim, meu Deus, as pessoas estavam lá, sabe? Então foi uma primeira experiência. Logo depois eu me converti e eu disse assim, Deus me tratou, me tirando tudo aquilo que não era, as pessoas que não estavam ali. E hoje essas pessoas me admiram pelo meu posicionamento. E é isso. É sobre isso, né, o evangelho. E enfim, e aí me converti, passei por tudo isso, fui me tratando aos poucos. E assim, a conversão em si, qual foi a influência dela nessa tua situação, né? Que tu te ajudou muito a melhorar, Me ajudou muito a a sair entender. daquela situação Não saí completamente. Era a gente sabe que é um ida e volta, processo. sabe? Porque também faltaram pessoas ao meu lado pra Ajudar. me ajudar, sabe? De dizer, Sara, você está no caminho, é um processo. Não tinha. Tinham pessoas que diziam, você precisa largar isso, você precisa fazer isso. Então isso me deixava numa situação de mais tensão, porque eu não conseguia pensar na minha cabeça que era um processo. Eu sentia uma obrigação de fazer aquilo, de mudar, de tomar decisões. Exatamente. Então, Tu se sentia até pressionada, né? pressão. E eu ficava o tempo todo assim, poxa, eu preciso estar em determinado lugar, mas como é que eu vou levar a imagem de Cristo? Como é que eu vou? Ficava, sabe, muito isso. E a gente tem que ser espelho de Cristo em qualquer lugar, até sentado, parado. A pessoa vai te olhar e vai dizer, meu Deus, alguma coisa diferente em ti. E é sobre isso, sabe? É muito mais, assim, nossas obras, elas têm que ser reais. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele vai transbordar. As pessoas vão ver Cristo, vão ver o Espírito Santo, vão ver o agir, sabe? Então, eu fui sendo tratada em relação a isso. E aí eu já entrei no ministério da igreja, lá, sim. depois de um tempo. Começou a cantar. Eu percebi que o pastor queria que eu esperasse, porque eu nunca tinha cantado em igreja. E é uma dinâmica diferente, É diferente. Né? E aí, a primeira vez que eu subi no altar, o sentimento foi assim, eu preciso estar pura para estar no altar. Entendi. Porque aqui você... Eu senti que eu precisava estar mesmo, assim, em santidade para estar ali. E eu senti isso. E quando eu subi no altar, foi a melhor experiência da minha vida. A primeira vez que eu cantei. A primeira foi legal? Foi. Pô, Sentimento, assim, eu comecei a chorar porque eu falei assim, meu Deus, não é pra mim, não é sobre mim. Foi esse sentimento que eu tive. E eu nem tinha conhecimento bíblico. Eu não tinha. Cara. Era uma coisa que Deus falava assim comigo. E eu falava assim, eu comecei a chorar porque eu falava assim, e aí eu não preciso estar, eu pensava assim, eu não preciso estar querendo que as pessoas me vejam, estou aqui fazendo Deus ser reconhecido. Servindo, né? Isso, na primeira vez que eu fui cantar, eu falei assim, meu Deus, eu nunca mais quero parar de fazer isso. E aí eu senti isso. E aí depois eu ainda continuava trabalhando com a música. E aí foi esse processo que eu te falei sobre os lugares que Deus foi me tirando. Eu cantava em alguns lugares. E aí eu tive a experiência. Já trabalhando, né? Já trabalhava. E o pastor sempre fazia... perguntava como é que estava a minha agenda. Então eu sentia que era um cuidado de ali, para eu estar ali o tempo todo. Porque ele sentia das pessoas do ministério esse cuidado com o ministério. E eu lembro... Aí continuei, né? Me converti. Aí assim, eu vou te perguntar, sempre que alguém vem aqui que trabalha com música externo, né? Como a galera chama, secular, né? Eu sempre pergunto, tu já tinha esse cuidado, ou tu tem até hoje esse cuidado de fazer esse filtro, de não ir trabalhar em qualquer lugar? Sim, não apenas o meu filtro, mas o filtro de Deus, que quando não não flui. Entendi. E eu tive uma experiência, há um tempo atrás, de cantar em um lugar, e eu senti que não era pra eu ir, mas eu estava precisando tanto do dinheiro, aquela questão financeira que a gente passa, sabe? E aí, totalmente compreensível. Eu fui, né, me disseram que era muito tranquilo. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, eu percebi que eles ficaram um pouco desconfortáveis com o repertório que eu poderia oferecer. Né? E também no meu Instagram não tinha mais, sabe, eu me converti, eu fiquei religiosa. Fiquei esse processo. Super crente. Apaguei tudo do meu celular, só tinha música gospel. Mas, gente, é um processo de amadurecimento. Hoje eu sei muito bem o meu lugar e eu sei que eu posso também levar a paz e com uma música tranquila. Com a tua profissão, né? Com a minha profissão e filtrar. Então,
Enfim, aí eu fui pra esse lugar, eles olharam os vídeos de muitas músicas cristãs e fizeram uma piadinha lá Olha. sobre, nossa, um culto, sabe? Aquela Ah, piadinha assim. entendi. E eu fiquei muito desconfortável. E aí eu falei assim, eu já estou aqui, preciso Aí eu Preciso continuo o trabalhar. trabalho. E muito mal, muito mal. Tipo, a piada foi por parte dos clientes ou Não, dos dos donos? proprietários. Mas que E loucura. aí foi uma coisa assim, teve todo um gesto, eu não vou fazer sobre isso mesmo. Aham. E aí eu fiquei muito desconfortável. E eu cheguei e sentei. Eu já queria que acabasse, ainda nem tinha começado. Gente, Deus falou comigo uma coisa que eu escrevi, que jamais eu esqueci. Como você quer ser visto e o que você tem feito para ser visto da forma que você escolheu ser. Então, se eu escolhi levar a imagem de Cristo, o que eu tenho feito através daquilo, do meu trabalho, para levar de fato a imagem de Cristo? Então, se eu quero isso, então Deus falou isso comigo. Na mesma hora eu falei assim, eu tô aqui, então eu tenho que fazer o meu trabalho e de certa forma, através do meu trabalho da forma mais simples, eu preciso levar isso. Exatamente. E eu lembro que eu fiz um filtro real no meu repertório, aproveitando que era lei seca, porque era lei seca. Então não tinha, por isso que eles fizeram essa piadinha. Entendi. E aí eu escolhi uma música da Kel Smith, Era Uma Vez, Um Dia em que Todo Dia Era Bom. Sabe? Uma música assim, toda de infância, que remete a vários pensamentos, reflexões, enfim. E eu comecei a cantar na primeira frase, eles vieram lá de trás, botaram uma cadeira e a mesa na minha frente e ficaram sentados, admirados com a minha voz, com o meu trabalho. Ficaram as 3 horas que eu estava cantando e ficaram lá. Apreciando lá e respeitando, E aí eu né? falei, é Deus. É Deus. Aí eu disse, nunca mais eu venho. Toda vez eu falo, amor, eles vão me chamar. Só que nesse tempo não era, mas tudo que acontece, assim, vamos me chamar de Tem novo. sabor de mel esse negócio aí, né? Meu Não me Deus. chama, mas eu não venho mais. Eu falei assim, eu não venho mais porque não tem como, eu não vou me sentir bem. E aí depois de um tempo eles me chamaram de novo. E a proposta era muito boa, eu tava realmente precisando. E eu falei, não vou. Ah, sim, pra você que ela A gente precisa. Eu falei, não vou. Senhor, poxa Deus. Ai, E eu não fui. Que horas são? Que horas são? 7h50. Conversamos bastante. Lá é 8h30, né? É. Não, a gente aqui é tudo ao vivo. Vou ter muitos cortes. Sara, mas assim, beleza. Pulando já um pouquinho, né? Se converteu, graças a Deus, Sim. começou a trabalhar com música, venceu essa questão do lado negativo, né? Lá no The Voice, mas assim, tudo na nossa vida é uma experiência para trazer um amadurecimento, né? Para trazer lições. Eu sempre acreditei nisso. Mas hoje, assim, atualmente, vocês têm o projeto de vocês, Nossos Sim, Nós, Nossos Nós. né? E eu acho muito massa e tal, acho legal o Rafael, teu marido, sempre ali contigo. Acho que não tem coisa melhor, né, pô, do que o casal trabalhar junto e tal. Eu fico sentada. Como... Ele arruma as coisas. Eu concordo, não é trabalhar com ele, não. Fica trabalhar Não só pra descontrair. Ai, mas cara. Mas assim, eu acho muito massa. Como foi que surgiu a ideia? É antigo, Nossos Nós? É Deus também. É tudo Deus. É tudo testemunho. Pô, a vida do crente tem que ser assim, vida né? do crente. A vida do crente é fácil, gente. Não é fácil, não. É fácil, eu dizer não é fácil. Mas Essa eu vou cortar, porque não é fácil, não. A vida do crente não é fácil, mas tem muitos testemunhos e são edificantes. Então, assim, o Rafael na minha vida foi a chave que virou. Então, assim, quando eu estava nesse processo de melhorar, amadurecer, entender que o The Voice foi uma experiência linda e que tudo que eu vivi foi para amadurecer, ele apareceu. Então, o projeto Nossos Nós foi um projeto do coração de Deus mesmo. Olha só como Deus faz as coisas, né? Da bateria. Como Deus faz as coisas. Eu já tinha pretensão, né, de trabalhar com a música, mas sozinha não dá. Sozinha, uma cabeça pra fazer tudo, sabe? Dizer, ninguém faz nada só. Ninguém faz nada sozinho. Sabe, você tem que ter uma pessoa que é a força, sabe? Que pensa junto com você. E eu tenho tatuado esse nome propósito porque a minha vida hoje é um propósito. Eu vivo para o propósito. E eu entendi isso. Então, nossa vida é renúncia e propósito. Então, quando eu entendi que para viver o propósito você precisava renunciar, eu busquei viver diante da vontade de Deus. E você nem sente as renúncias. Elas são
sabe? Elas vão acontecendo, as coisas vão acontecendo. Você sente assim, saindo, mas você sabe lidar com aquilo. Você sabe que tem algo muito melhor te esperando. E aí eu lembro que quando eu decidi, eu falei assim, eu te entrego a minha vida, os meus planos, os meus sonhos. E nesse período eu conheci ele, com os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, os Entendi. mesmos propósitos. E eu falei assim, propósito com propósito é Deus, bateu. Legal. Eu não acho que não é nome pra nome, sabe? Sara pra Entendi, Rafael, entendi. é propósito com propósito. Legal. E muito Deus bom. no centro. Então a gente, uma coisa que eu aprendi mesmo com ele, fidelidade, com dízimo, sabe, de estar fiel ali na igreja com o ministério, tem um cuidado, um amor assim com o ministério, que eu fico assim, às vezes eu falo alguma coisa tipo, poxa amor, tô com saudade de você. Aí depois eu falo, não, mas ele tá cuidando do ministério, sabe? Ele tá construindo aquilo ali. Eu fico até emocionada, sabe? Porque hoje vocês sabem já que ele abriu mão de uma banda, de um trabalho, pra servir a Deus. Pra E galera isso que não tá vendo o Rafael é músico, Ele né? tá chorando. Eu sei que eu emociono. Mano, mas é lindo demais, cara. Eu percebo assim entre vocês que na verdade todo casal precisa ter mais, que é uma química muito grande. Mas infelizmente nos dias de hoje a gente vê tantos casais frios, né? Sim. Distantes um do outro e tanta separação, né? Tanta tristeza, assim. E olhar vocês dois, é sério, quando eu comecei a olhar ali no Instagram, vejo ele sentado ali no violão e com o Maczinho aberto. E, cara, é como se ele estivesse cuidando de Ele ti. é muito E, cuidadoso. ó, eu querendo me emocionar. E Ele tá chorando. eu acho isso muito bonito, Sim. entendeu? E é como tu falou, pô, tu passou por um... Cara, assim, eu não Ninguém fazia consigo nem ideia. sentir, assim, mensurar o que tu passou, Sim. né? E Deus, ele cuida da gente também com Cuida. pessoas, assim, companheiros, né? Hoje eu avalio a mesma coisa na minha vida, né? Eu tenho uma vida antes de Rebeca Uma e vida uma após. outra vida depois dela, Sim. né? Eu acho isso muito legal, né? Mas sim, eu mesmo me cortei, Rafael é músico, né? É músico e trabalha junto contigo, né? No Sim. Nossos Nossos Nós. nós. Então, E, cara, eu fiquei tão assim que eu perdi o que eu tava falando mesmo. Ela tava falando do do ministério. não, Não, dos nossos nós. Vocês, Isso. Sim, sim, Rafael, como vocês se conheceram? Sim, então, é pra falar como se conheceu do nossos nós, porque a gente tava no nossos nós. não, começa de Eu não como sei, vocês porque esse momento foi tão fofinho. Ah! Mas, enfim, assim, só concluindo o que eu tava dizendo, assim, é muito legal ver vocês dois ali no trabalho de vocês juntos, porque eu acho que isso inspira outras pessoas, né? Ajuda outros casais, Sim. muitos casais novos aí, casais mesmo recentes que estão surgindo sem ter até referências, né? Então ver a gente aqui um pouquinho mais velho, não tanto, né? Então, A gente dando esse exemplo, eu acho que é muito massa. sim, Né? com É certeza. muito massa. Mas enfim, vocês se conheceram, Então, começaram a trabalhar juntos. Eu conheci a Rafael no momento, como eu falei pra vocês, que eu estava, na verdade, na transição, né? De entender que o meu trabalho era realmente importante, que eu era importante, que as pessoas me viam diferente, sabe? E quando eu conheci ele, a gente já tinha os pensamentos alinhados, já tinha ideias parecidas. Parecido, né? E falava muito sobre Deus, a gente conversava muito sobre Deus. Então, como eu falei pra vocês, o cuidado de Deus é tão perfeito. Quando você termina um relacionamento, que você pretende ter outro relacionamento, você já pensa, meu Deus, todo aquele processo de conhecer, de conversar, de apresentar pros pais. Cansativo. Isso é cansativo. E eu já me sentia, meu sonho sempre foi casar, ter filho, ter família, então eu ficava pensando, poxa, eu só queria ter essa oportunidade. E Deus foi tão perfeito que, de repente, ele conheceu a minha mãe. De repente, eu conheci a mãe dele. Ela tava no shopping. E aí, eu Será tava se de repente ele conheceu tua mãe mesmo? Será que não foi Ou não foi um amado? plano? Foi um plano. E aí, a gente tava no shopping, ou numa reunião. Ele estava em outra reunião. E eu não sabia. E ele disse, meus pais estão no shopping. Vai lá falar com eles. E aí, eu fui lá, sentei, almocei. Estava com fome. Aceitei a comida. E, enfim, foi esse primeiro contato. Então, já passou a primeira etapa. Quando ele conheceu meus pais, minha mãe estava em algum lugar, não vou lembrar onde era, uma concessionária, ele estava passando perto. Aí veio, estava passando perto. Ele era pela outra avenida, eu falei, passa por essa. Já Que eu começou. acho que desce aí. Então, assim, primeiro contato com a minha mãe foi algo
sobrenatural. A minha mãe é uma pessoa muito seletiva. Então, quando ela olhou ele, minha mãe, meu filho, pode ter 10 pessoas na mesa. Café vai ser só pra Rafael. Amor, Rafael? Amou. A primeira vez que ele foi almoçar com a gente, a minha mãe não saiu da mesa. Minha mãe sempre sai da mesa logo. Ficou conversando um tempão com Pô, ele. que massa. Então a gente naquele momento percebeu, meu Deus, algo diferente. Tá acontecendo, Deus. E aí, quando eu me espantei, a gente não passou por nenhum processo. Quando eu me espantei, a gente já tava encaminhado. Não teve questão, tipo, de conhecer a família, de dizer, eu tô tentando com essa pessoa. Não. A mãe dele, na hora que disse, meu filho é ela, orei por ela. Ela perguntou, você já faz faculdade? Eu falei assim, não, eu sou formada. Ela. Então é ela mesmo. Cara, então quando vocês começaram, começaram Já a foi namorar assim, valendo. Já foi indo. Assim, porque a minha mãe, ela sempre orava. Ela orava pela minha esposa. Minha mãe orava pela minha esposa. Então eu entendi por que tu... E aí, eu pergunto... E aí, nesse dia do shopping, né, que foi o primeiro contato, quando a gente saiu, eu mandei uma mensagem. E aí, mãe? Essa aí da oração? Foi! Essa da oração? Mãe normalmente não erra, né, mano? Pois é. Enfim, aí conheci e a gente tá realizando nosso sonho, né? Nós casamos. E, enfim, aí vamos lá, Nossos Nós, né? Como surgiu. Sim. Na verdade, Nossos Nós é um nome que veio depois. Existia um projeto. Muitas pessoas antes me perguntavam por que eu não tinha uma empresa. Eu cantava, né, com outras empresas. Mas eu pensava porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Hoje eu sei. Mas só que é tão gratificante, sabe? Todas as mensagens que a gente recebe, cuidado das pessoas que estão com a gente. E aí a gente tinha esse projeto. O nome era para ser Encanto. Em separado, canto. Então tinha dois significados, sabe? Entendi. De encantar e de cantar. Uhum. E aí a gente preparou toda a briefing, né? Organizamos tudo. Identidade visual. Tinha tudo pronto. Estava prestes a lançar. E eu falei, não sei. Aquele Ainda negócio não dela senti. de mudar em cima da hora. Pois é, eu falei, eu acho que não é isso. Aí eu perguntava pra ele, quando ele não tem certeza, ele diz assim, não sei, tu acha que é isso? Aí eu perguntou se eu acho, já não é. Sabe? E aí eu falei assim, não é. Aí a gente colocou em oração. E aí, oramos e acordei, nome Nossos Nós. Nossos Nós. Mas por que Nossos Nós, né? Meu pensamento. Gostei desse nome. Tem vários significados. Mas eu não A galera consigo. pode interpretar E eu falei assim, mas eu não consigo entender, eu preciso lançar. E aí a gente mandou a arte, a ideia do nome pra menina que estava fazendo a identidade visual. E na mesma, de 30 minutos ela entregou pra gente. E eu tatuei Nossos Nós. Ela entregou do jeito que é. E aí eu olhei e falei assim, amei. Ela entregou, Sara, Nossos Nós, o coração, porque nós é de união, nós de laços. Então ela já me deu isso aí, a ideia do coração juntando. É romântico, ao mesmo tempo intimista. Pois é. Tem essa parada assim. E aí tira... porque tem a ideia do nó. De nó, né? de Só que a gente tira totalmente desse contexto. A gente traz para um negócio mais de laço, entendeu? De laço. E de troca nós, o nó tipo, pelo nós laço, somos né? nós que estamos aqui, sabe? Fazemos parte da Laço, história. Então, aliança. nós de Deus, sabe? Nossa ligação com Deus. As pessoas que vão casar, elas estão casando diante de Deus. Então, é nós, sabe? Então, muitas coisas. Legal. E aí, a gente preparou tudo e a gente ia lançar. E eu gosto de escrever, só que faz bastante tempo que eu não escrevo, mas eu gostava de escrever, de deixar as pessoas entenderem o que era aquilo. E aí, perto de lançar, eu falei assim, eu quero testar outras coisas. Vamos testar um N maiúsculo, vamos testar um N maiúsculo, vamos testar esse nozinho no final do S. Assim, essa identidade, ela veio pronta. Veio pronta. Ela estava pronta. E aí, como eu trabalho com isso também, então eu pedi algumas opções. Um N maiúsculo, um N aqui, enfim, algumas opções que a gente viu. A gente quer visualizar. Entendi. Aí eu, olha, desculpa, é porque a gente vai ficar com a primeira mesmo. Eu pedi desculpa. Aquela raiva básica que os designers passam. Aí ela, gente, eu sabia porque é muito linda. Então, assim, bateu, o coração sentiu o que era e aquietou. E eu falei, agora? Senhor, eu preciso do teu direcionamento sobre o que é.
Então, aí depois, quando eu acordei, já foi... Porque tudo assim, eu durmo quando eu acordo é com a resposta. Aí eu escrevi, então, nossos nós é sobre todos os nós que Deus abençoou através do sim diante do altar, é sobre partilha, sobre união, sobre família, sobre laço, porque casamento é união. Então, esse significado, ele é muito mais. E quando eu começo a falar sobre isso, as pessoas começam a abrir ainda mais a mente para o que é. Sabe? Não é nó de amarrar, mas é que nó é algo firme, sabe? É algo que tá ali, que você não vai remete ali destruir. à aliança, né? Também, Aliança, então. então, são muitas coisas, sabe? Então, eu falei assim, é isso. Vamos Não, mas lançar. super casou com o trabalho de Com vocês, certeza. né? E Super aí, casou. o testemunho sobre nossos nós. A partir do Rafa. Eles, como eu falei pra vocês, ele é muito fiel ao dízimo. Sempre foi. Eu não tinha tanto esse cuidado. É uma coisa que hoje eu tenho, que eu sei o quanto é importante. Sabe? Deus honra. A gente precisa, na verdade, devolver aquilo que Deus nos permite ganhar aqui na Terra. Sabe? Então, hoje, o momento mais feliz, assim, da gente é quando a gente consegue retribuir a Deus todas as bênçãos que Legal. Ele nos deu. E aí, a gente falou assim, vamos lançar nossos nós. Como é que a gente vai fazer? Então, assim, casamento, as noivas vêm, fazem orçamento, voltam, pesquisar, elas estão no direito delas. Uhum. E aí, a gente tinha vários casamentos assim. E a gente ainda nem tinha lançado a marca, a gente só apresentou a ideia para algumas cerimonialistas, amigas, e elas foram indicando. E aí, Rafa falou assim, amor, tudo pronto. Quando a gente receber o primeiro cachê, eu vou dar o meu cachê na igreja, de oferta para Deus. Só eu sabia. Ele, Era eu e Deus. depois ele me falou. Entendi. Aí eu disse, tá bom então, dá tua parte. Eu não tinha, gente, eu tenho que ser sincera, eu não tinha isso. Aí eu falei, então tá bom. Mas isso estava no meu coração desde o início, né? Depois que ele Então, compartilhou comigo. Depois que eu compartilhei. Não sabia. Independente, já era uma coisa tua. Exatamente. Quando ele compartilhou comigo, eu senti aquilo, eu falei assim, poxa. Eu realmente falei assim, então, brincando, né? Então, tua parte. Só que Deus começou a tocar no meu Depois coração. ela se sentiu malzona, tenho certeza. Aí eu fiquei, poxa, eu vou ficar com esse dinheiro sozinha. Deus tocou o meu coração. E aí eu coloquei isso no meu coração. Eu acho que depois que eu falei pra ti, né? Eu acho que eu nem falei imediato. Só que eu direcionei o meu pro ministério. E quando eu disse que esse dinheiro não era mais meu, gente, foi um sentimento tão lindo. Que eu já queria que chegasse o dia pra eu entregar o dinheiro lá. Não porque, eu vou dar o dinheiro, mas porque, Senhor, Deus me permitiu isso. Aí tudo bem, decidi. A gente confirmou. Quando foi no outro dia. Eu não sei se um dia depois ou 2 dias depois, a noiva falou comigo. E disse assim, Sara, infelizmente eu não tenho mais essa conversa. Se eu soubesse que um dia eu teria que falar tanto sobre isso, eu teria guardado. Porque realmente Registro de um foi testemunho muito massa, né? importante. E ela falou pra mim, Sara, a gente fez algumas pesquisas e assim, Deus tocou no nosso coração que tem que ser vocês, no nosso casamento. E aí ela disse assim, quanto que é se for pra pagar à vista? E eu falei assim, amor, ela quer pagar à vista. Aí ela deu o valor lá, a gente Sim. conseguia, né? A gente conseguia organizar, levando o som. E eu falei assim, a gente pode fazer. E aí, isso já foi 2 dias depois. E ela pagou à vista. Então, Deus pediu. Foi uma prova que Deus fez com a gente. Então, na hora que eu falei assim, amor, à vista. E na mesma hora eu separei o dinheiro. Separei do músico que ia tocar comigo e falei, isso aqui não é meu. Aí, o que aconteceu? Deus é tão perfeito que além de ele como é que fala? Provado a gente, esse casamento foi completamente cristão. Não tinha uma música que não fosse. Porque ela assim, Sara, o meu casamento... Não, eu vou chorar não. Porque ela falou assim, o meu casamento é pra honrar a Deus. Então eu quero honrar a Deus em todos os momentos. E o meu coração inclinou pra te escolher. Então, é Deus. Aí eu falei, por quê? Foi muito forte, sabe? E aí eu falei assim, Deus está em todos os momentos, Deus está em todos os detalhes. Recepção, todas as músicas cristãs. E o cuidado, o carinho que ela teve com a gente. Depois que passou, eu compartilhei com ela sobre isso. E aí eu mandei um áudio chorando, ela chorou de lá também, porque eu falei, eu precisava compartilhar contigo o que Deus fez. Então, nossos nós começou ali. Pô, Começou que desse pontapé jeito. massa, mano. E logo depois, em seguida, a gente já fechou outros contratos. Então, não é uma coisa a gente estar oferecendo às pessoas. A gente oferece, claro, a gente tem que mostrar o nosso trabalho, mas as pessoas foram vindo. E o tanto de testemunho que a gente tem de pessoas que dizem, Deus tocou meu coração que tinha que ser você. Deus falou comigo que tinha que ser você. E assim,
Isso só comprova que é Deus. Não é eu querendo tomar o lugar de alguém no mercado. Jamais foi sobre isso. Não é sobre eu ganhar mais dinheiro porque antes eu cantava com alguém e hoje eu estou com a minha empresa. Isso é consequência, a gente sim vai Não, ganhar. Isso na faz verdade, parte, acho que é até sabe? bobagem alguém pensar isso, né? Ah, Isso é a porque coisa você quer ganhar normal. mais dinheiro. Mas Não, isso é quer, consequência, é mano, isso assim, mesmo. mas Mas só que e o que que tem, Pois né? é, mas só que isso que eu tô falando pra vocês é o Ah, agir de Deus. E o tanto de testemunho, a gente tem até um testemunho recente sobre isso. Então, assim, nossos nós começou dessa forma, vou já compartilhar sobre esse testemunho. Então, a gente teve essa oportunidade com essa noiva, depois a gente teve muitos outros casamentos. E eu entrego todos os casamentos pra Deus. Então, quando eu não fecho, gente, Deus age de uma forma sobrenatural. Traz, eu digo, Senhor, porque a gente fica, sabe? A gente que trabalha com o público, a gente manda um orçamento, manda uma proposta, a noiva some. E aí a gente a fica, gente será fica. que eu errei? Será que alguma coisa? Durante um tempo a gente pensou, eu pensei, porque Rafael é a cabeça, razão. E às vezes são muita emoção, uma coisa assim muito rápida. Eu falei assim, amor, será que eu preciso abaixar meu preço? Será que eu tô cobrando muito caro? Será que eu preciso dar mais desconto? Ele, Sara, é o teu trabalho, é o teu valor, é o teu investimento. Então, assim, hoje a gente faz investimento mesmo, sabe? A gente paga site, a gente faz, a gente tem projeto de lançar algumas coisas mais profissionais. Então, é um investimento que a gente faz pro nosso trabalho. Então, a gente tem que sim cobrar por isso. E pela minha história, uma vez eu encontrei um pai de um noivo, ele disse, teu currículo é enorme, você participou do The Voice. Aí eu fico, Tem que se valorizar Aí eu digo, realmente hoje eu mesmo, digo cara. assim, eu falei assim, rapaz, o senhor tem razão, meu currículo é grande. Meu currículo é grande, Cara, obrigada. mas legal assim, porque vocês procuraram desde o início fazer a parte de vocês, né, Sim, com com relação a certeza. Deus. E aí Deus ele não falha, né? Não, Deus jamais. ele é fiel. Muito fiel. E tem um ponto importante que todo evento, antes desse evento, a gente tem o nosso momento com Deus. Assim. Amém. De orar, de agradecer. Às vezes a gente sai agoniado de casa, mas a gente para no carro e lembra Às e vezes até ora, perto né? de Às vezes até. Ixi, a gente não orou. 2 minutos antes de Aqui clicar. arrumando o cabo aqui. Rapidinho. Ninguém tem Deus, esse tô aqui, cuidado entregue com esse ela, e evento, vocês são Senhor. coração de Amém, A mano. gente tem muito isso, porque a gente sabe que é Deus. E a gente jamais vai deixar, sempre que eu encontro os noivos, eu sempre tenho que falar sobre alguma coisa. Gente, a gente não tá com tanto tempo, né? Vocês precisam trabalhar. Bora fazer uma música? Vamos lá! Deixa eu só falar sobre o último testemunho sobre isso. À vontade. O que acontece? Sobre uma Foi noiva, o testemunho mais recente, né? Que isso, o falou. testemunho mais recente. Uma noiva falou comigo muito tempo antes, né? E aí perguntava. Eu gosto muito de atender, né? De conversar, de saber. E eu atendo bem, independente se ela vai fechar comigo ou não. Eu posso dar até dicas se ela vai fechar com outra empresa, mas não tem problema. Eu sei que eu tô fazendo uma coisa certa. Entendi. E aí eu passei esse orçamento, depois de um tempo ela sumiu. E aí teve um dia que a gente fez um evento de um dinheiro que na verdade a gente nem tava esperando, eu tava tempando. E aí ele falou, dízimo. Esse aqui é do dízimo. Aí eu peguei e falei assim, é do dízimo. E aí eu fiz um Pix, né, à tarde, e ele foi pra igreja à noite. Eu não fui, ele disse, senhora, pelo Pix. E eu em casa, eu falei assim, isso aqui é forma de gratidão e também é nosso dízimo, enfim. E aí, deixei. E aí quando foi nesse dia, já no finalzinho da noite, essa noiva entrou em contato comigo. E me fez uma proposta, contraproposta, falou que alguém tinha feito orçamento muito baixo. E eu falei assim, olha, infelizmente eu não consigo cobrir, né? Não tem como. Expliquei tudo. Tudo que há por trás, não é só cantar. É tudo Detalhou que a gente faz. Detalhei tudo e eu me senti à vontade para fazer isso. E ela, não, tudo bem, eu entendo, eu vou conversar com meu noivo, enfim. Quando foi no outro dia de manhã, ela disse, vou fechar com vocês. Vamos ver como é que a gente consegue pagar. E aí, na hora que ela me falou a data, que é ano que vem, 2023. não aconteceu. Não é ainda, 2023. Aí ela me falou a data. Quando eu tava anotando a data, era o mesmo dia e mês que eu fiz o Pix, só que pro ano que vem, 2023. Aí tudo bem, até aí tudo bem. Eu comecei a chorar, até aí tudo bem, eu comecei a chorar. A gente foi encontrar a noiva em casa. E eu contei pra ela o testemunho. E ela disse, Sara, eu estava no meu quarto. Eu vou chorar de novo. Eu estava no meu quarto. E aí, Deus me incomodou a falar, Ela disse assim, fala com a menina de novo. Tipo assim, ela falando, eu fui induzida a falar. Fala com a menina de novo,
tenta negociar com ela, ela dizendo, Deus me inclinou a falar com vocês, a chamar vocês. Aí nessa hora eu na reunião comecei a chorar. Caraca. E aí eu falei pra ela, eu ainda não tinha falado, né, o testemunho. Eu não contei pra ela. Ela que disse pra mim, Sara, eu estava no quarto e eu levantei do nada e falei assim, eu preciso falar com ela. Eu preciso conversar com essa menina. Ela falou assim, não é o preço, negocia. E aí eu contei o testemunho. E ela falou assim, meu Deus. E aí ficou só mais certo de que Não era tem pra como. ser vocês mesmo, né? Então, tudo isso, gente, eu sinto que a gente precisa. Eu falei assim, amor, a nossa história E o que a gente tá falando aqui pra vocês, né? não é nem 1% Imagino, já gente, viveu. imagino. do que a gente Imagino. vive, sabe? Imagino. Então, assim, um agir de Deus e cuidado em todos os momentos. E é isso, assim, nossos nós é muito mais do que uma empresa, sabe? É um propósito, faz parte É um testemunho vivo, cara. É um testemunho vivo, sabe? Um dia eu falei assim, amor, a gente precisa contar nossa história, de falar sobre isso, porque as pessoas, elas realmente veem algo na gente. E eu digo pra ele que a gente pode sim ser um casal de inspiração. Porque, assim, em casa, todo mundo vive problemas, situações, mas, assim, a forma como a gente lida com isso, ela precisa ser exposta, sim. É verdade. Sabe? Porque faz parte confusões, discussões do dia a dia, sabe? Coisas que a pessoa não concorda. É uma empresa, né? É, uma empresa. Trabalho, uma empresa. Então, exatamente. assim, a gente vai divergir algumas coisas, a gente vai concordar. Não é todo o tempo que a gente vai concordar. E é o dobro, né? Porque é um casal e porque são sócios. Pois é, exatamente. E assim, Deus tem trazido pessoas a gente que a gente vai e indica outra empresa, porque não pode atender, a pessoa volta e diz, Sara, eu gostei de vocês, eu preciso que sejam vocês. E assim, no começo eu ficava muito nervosa, porque é muita responsabilidade. E hoje, quando eu entrego para Deus, Senhor, se você me permitiu, vai acontecer tudo seguindo a tua vontade. E é isso. É sobre isso. É sobre massa. Deus. Bora só Vamos lá, essa música. cantar uma musiquinha aí pra gente. Vamos finalizar com essa música que também é um testemunho. É uma música tua. É uma música nossa, é isso. Ah, de vocês. Isso. A gente estava numa situação de compor, eu tenho meu processo de composição, ele tem o dele. Não bate. É assim, Rola não isso faz mesmo. assim, fica assim. Então, assim, a gente estava numa situação que a gente queria sair das composições seculares Certo. e entrar para as composições para Deus. E aí eu estava em casa, me sentindo muito angustiada, muito mal mesmo. E aí ele já estava há dias orando por uma canção. E ele saiu, foi para a igreja. Quando ele saiu, eu peguei, como eu falei para vocês, não sei tocar. E eu comecei a seguir algumas coisas. E eu comecei a falar com Deus sobre o que eu queria. E aí quando ele chegou, ele pegou, nós finalizamos, e aí é essa música, que na verdade é uma oração, é um clamando a Deus mesmo, na verdade. Aí, vamos lá. Bora. No final, tá? Ai, cara, Vai dar um que corte? coisa Esse aqui legal. vai dar um corte, né? É um negócio muito... Tá gravando? Tá. Aquelas... Enfim. Assim, o processo de Sara de composição é inspiração, assim, né? Então, ela começa e vai fluindo e vai. O meu processo, ele é mais metódico. Então, é aquilo de parar e de analisar tudo. Tu tem um processo. De ver a métrica, de saber se... Sabe, pra onde a gente vai caminhando, ela vai só... Quando Ela eu vai faço só- uma Ela já música, fez uma né? música É. a casa dos pais dela, tipo... Eu sempre falo. Da porta pra cozinha é bem distante, assim, né? É grande. Então ela abriu essa porta, pegou o celular, veio a música, quando ela chegou na cozinha, a música tava pronta. Tava pronta. Ela E tem uma que é música. isso? Mas Tem não uma é música dela assim, que veio pronta, entendeu? Mas que é vem só assim, pronta, não é né? sempre, é o dia, depende do dia. E aí eu tenho esse Tipo, processo. é mais por mesmo então inspiração, É. né? Alguma Porque coisa eu também, tipo. como eu não sei tocar muito bem, às vezes eu faço uma coisa aqui na boca e na hora não sai. Entendi. E aí, quando a gente estava ainda namorando, a gente... E até mesmo antes de sair do argumento, estava na tendência de compor tudo, de escrever tudo, né? Na linha mais romântica, nossa, Sim. tipo, óbvio que nada fugindo aqui do nosso propósito. Sim, não, romântico. Mas né? quando eu decidi sair, também essa parte ela estava inclusa, né? De sair, de
De focar si nas também, coisas velho. deles. Era uma coisa de vocês dois, né? Ah, Entendi. Sim. E tipo, quando, recentemente, né? Uma música nossa tinha entrado num projeto, e aí meio que veio aquela, pô, vamos compor de novo, de tudão, assim. E Deus vem e chega e fala assim, ó, não é isso não. Não, nem flui. Nem flui, Não sai. não sai. A gente não consegue. Aí a gente entra na questão, vamos tentar uma questão técnica? Não sai. Rafael é bem técnico, então, mas não sai. Então é isso. Deus não quer, então Pô, é isso. é uma coisa essa aliança aí entre vocês gente está muito busca massa, muito, mano. muito, Amém. muito. Fico muito feliz por isso. Vamos lá. Venha a mim, Senhor, clamo a tua presença. Sondas e me conheces, sabe os meus pensamentos. Antes de eu falar, sabias o que eu tinha pra dizer. Antes de eu andar, sabias meu caminho a percorrer. Não posso fugir, não fugirei do teu amor, me secarei. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não posso fugir, não fugirei do teu amor, me secarei. Eis-me aqui, envia-me a mim. E sobre mim tua mão puseste, e para onde for eu sei que estarás, pois eu sou teu filho amado. E sobre mim tua mão puseste, e para onde for eu sei que estarás, pois eu sou teu filho amado. E sobre mim tua mão puseste, e para onde for eu sei que estarás, pois eu sou teu filho amado. Não posso fugir, não fugirei do teu amor, me secarei. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não posso fugir, não fugirei do teu amor, me secarei. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou teu. Eu sou teu filho amado. Eu sou teu. Eu sou teu filho amado. Massa. Cara, eu poderia, assim, elogiar a tua voz, que realmente é muito bonita, é uma voz diferente, né? Tipo, até comparar outro dia, eu tava tocando abrindo o show da Gabriela Rocha, né? E na hora que aquela mulher entrou pra cantar, eu parei e eu fiquei assim, cara, por isso que Deus botou essa mulher bem onde ela tá, assim, só de tão bonito, né? E a mesma coisa eu falo pra ti,
tua voz é muito bonita, é uma voz diferente. Poderia, assim, elogiar a organização de Rafael, pelo que eu percebi, ele é um cara, assim, muito organizado. Mas o que eu queria dizer, assim, que ficou mais evidente em vocês é a presença de Deus, cara. Amém. A presença de Deus na vida de vocês. Muito obrigado por ter vindo aqui em casa. Eu que agradeço. Né? Eu terminar Obrigada por abençoar a nossa casa. cara. Aqui no nosso estúdio. Gente, aqui ninguém está fazendo média, né? Talvez se um dia alguém tiver a oportunidade de vir aqui, assim, eu já falei para muitas pessoas, nada do que a gente está fazendo aqui, né, filha? É coisa assim, querer fazer, tá todo mundo fazendo. Sim. Não é, né? Eu não gosto de ficar falando porque é chato ficar falando tantas coisas que já aconteceram na minha vida, mas assim, eu tô fazendo isso aqui com muito propósito, né? Eu amo muito a Deus. Eu amo muito assim o que ele já fez na minha vida. E eu fico muito feliz de ter pessoas aqui compartilhando esse projeto comigo, que são assim também, né? Sim. E cara, vocês são desse jeito, vocês têm muito de Deus, assim. Amém. A gente passou aqui mais ou menos 1 hora conversando e tu falou mais de Deus do que do teu trabalho. Não sei se tu percebeu isso. Né? Foi? Tu falou mais de propósito, mais do que ele fez, muito mais do que isso. E obrigado. Eu só tenho Não tenho nem palavras pra... Rafa, tô chorando. a agradecer. É engraçado que a gente começou a conversar no Instagram, né, para combinar. E paralelo eu tava também falando com o Rafael pro negócio de rifa de teclado. E depois que eu prestei atenção assim, rapaz, É o mesmo? um é casado com o outro. É da mesma família. Então, assim, até nisso eu fiquei assim, poxa, que massa, Sim. né? Que massa. Eu tô muito feliz de ter recebido vocês Eu que agradeço. aqui, gente. Eu agradeço muito, muito mesmo. E é isso, não tem como não falar de Deus, né? Porque, independente se não fosse cristão, eu acho que a gente ia falar do mesmo jeito. Porque é algo natural, é algo que a gente vive. E assim, eu sei que o Rafa se emociona muito, porque a decisão de sair de uma banda, que era o trabalho dele, é um passo, você pisar e você ter certeza que Deus vai colocar o chão. Você não enxerga, mas Ele vai pôr. Então foi uma decisão, um passo de fé que a gente fala. Então a gente aqui hoje, falando sobre nossa vida, nosso testemunho, e tendo esse feedback de vocês, é a certeza de que nós estamos no caminho, certo? Amém. Sabe? De que nós estamos, de fato, construindo aquilo que Deus preparou. Sabe? E é isso. É isso. É trabalho também, então eu preciso pedir, gente. Sigam eles no Instagram, @nossos_nós_, né? Sigam lá, o trabalho deles é musical, trabalho com eventos, formatura, casamento. Casamentos, algumas recepções. Umas Um estilo recepções. mais intimista também. Entendi. Então acho que é isso, né, galera? É isso, É gente. isso. Muito obrigada. Galera, esse foi nosso episódio, um episódio muito massa, emocionante, estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Antes de ir embora novamente, se inscreve, segue a gente lá no Instagram também, e você vai apoiar a gente e fazer com que a gente proporcione mais momentos Sim. como esse aqui. Abraço, galera, valeu!